Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula de geoprocessamento, agora aula online. Essa aula é um complemento, né? A gente iniciou na verdade essa aula na semana anterior, na semana passada. A gente vai continuar trabalhando com o programa QGIS, então só relembrando alguns comandos, depois eu posso fazer um vídeo relembrando vocês sobre isso, sobre os principais comandos que a gente vai utilizar. Aqui a gente tem no lado esquerdo da nossa tela os principais atalhos que a gente utiliza. Então aqui a gente tem abrir um arquivo vetorial existente, abrir um arquivo matricial existente, abrir um arquivo de texto delimitado, criar um arquivo shapefile e a gente tem o atalho do complemento que eu pedi para que vocês baixassem no programa de vocês, que é o Point to One, o complemento que a gente vai usar na aula de hoje. Bom, o arquivo da aula de hoje foi um arquivo proveniente da aula prática de agricultura de precisão do ano passado. Então, esse arquivo, a gente foi em uma fazenda, demos a volta em um talhão dessa fazenda para fazer a coleta georreferenciada das amostras. Então, antes disso, a gente gerou o perímetro com o auxílio do aplicativo C7 Campeiro, um celular Android. Só que o arquivo proveniente do C7, ele é um arquivo em formato texto, formato TXT. E a gente, em sala de aula, a gente transformou esse arquivo TXT em um arquivo CSV, renomeando as colunas, facilitando o trabalho agora aqui no QGIS. Bom, portanto, a gente vai começar a trabalhar de agora para frente com esse arquivo CSV. Então, como ainda não é um arquivo shapefile, a gente tem que abrir na camada de texto delimitada. Então, a gente clica, não digita aqui o nome do arquivo, e sim busca esse arquivo em qual pasta que está no seu computador. Nesse caso está vídeo de geoprocessamento pontos polígono, aqui está o arquivo CSV, abrir. E a gente pode observar que por a gente ter renomeado todas as colunas no Excel, facilitou bastante o trabalho aqui. Por quê? No campo X já puxou a coluna X e no campo de coordenada Y já puxou toda a coluna Y. Lembrando que o arquivo proveniente do C7 também nos dá a latitude e a longitude, que são as coordenadas em graus. Essas coordenadas estão em graus decimal, como vocês podem observar, com casas depois da vírgula. Ela é negativa aqui porque a gente está ao sul do Equador, e ela está negativa na longitude porque a gente está ao oeste do meridiano de Greenwich. Bom, e aqui são as coordenadas UTM, que são as coordenadas métricas, além da altitude. Então, prestem atenção para ver se essas colunas estão separadas com o delimitador correto do computador de vocês. Qualquer coisa, vocês podem mudar o delimitador, de acordo com o que está no Excel ou no CSV que vocês salvaram. Clica em OK. A gente escolhe o sistema de referência de coordenadas. A gente vai escolher o datum WGS84, que é o datum global, e ele tem esse código EPSG. Tá? Vocês já tiveram aula sobre código EPSG também. Então, dá uma lembradinha aí em casa. Clica em OK. Pronto. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente inseriu no QGIS os dados de CSV. Então, ainda não é um arquivo shapefile. E ele é um arquivo com a feição de pontos. Então, a gente pode ver que é uma sequência de pontos que a gente tem. A gente não tem uma poligonal fechada ainda. Então, a gente vai ter que transformar esse arquivo de pontos em formato CSV em pontos no formato shapefile, porque em shapefile a gente consegue editar aqui no QGIS. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão clicar com o botão direito do mouse aqui na camada, salvar como, formato shapefile, buscar. Então, para ficar tudo organizado, tentem salvar tudo na mesma pasta, sendo o mesmo talhão. Então, a gente vai salvar um arquivo ainda numa sequência de pontos, só que em formato shapefile. Então, vamos colocar aqui pontos. Pontos, salvar. OK. Pessoal, notem vocês que mudou de cor. Então, essa sequência de pontos, nesse caso, está verde, né? Ele salva de diferentes cores. Pode ser que no de vocês seja uma cor diferente.
mas nesse caso salvou essa sequência de pontos verde. O verde é esse ponto shapefile que a gente acabou de criar. Se a gente tirar a seleção dessa camada, vai aparecer aqui embaixo, no mesmo local, com as mesmas coordenadas, os pontinhos em marrom. Então, a gente tem essa sequência de pontos em marrom, que é o meu arquivo CSV, e a gente criou uma nova camada, só que em shapefile. Então, a camada que a gente vai trabalhar daqui para frente é a shapefile. Então, o que dá para a gente fazer? Ou a gente tira a seleção dessa camada em CSV, ou clica com o botão direito nessa camada que a gente não vai mais utilizar e remove. Tá? Fica bem mais limpa o nosso vídeo, as nossas camadas. Bom, a partir desses pontos agora, desse arquivo de pontos, agora em formato shapefile, a gente pode transformar esse arquivo em polígono. E aqui no QGIS tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso, tá? Na semana passada a gente viu que tem como clicar, criar um arquivo vetorial shapefile, editar. Então, editando, a gente ligou pontinho por pontinho em sala de aula, formando a poligonal. Mas hoje o nosso foco é esse complemento do point to one. Então, a gente vem aqui em vetor, point to one, point to one. Vai abrir essa tela aqui para vocês. O que é interessante saber sobre essa tela? Os dados que vão entrar no point to one para gerar o polígono, que nesse caso é esse pontos, point. Criar polígonos e não criar linhas, tá? Então tem que ser criar polígonos. Já vai estar automaticamente selecionado, eu acredito eu. Nesse botão, vocês vão mostrar para o programa em qual pasta vocês querem salvar. Então, clica aqui. Nesse caso, a mesma pasta, só que a gente vai criar agora, de fato, o nosso polígono. Vê se está em shapefile e clique em salvar. É interessante também vocês deixarem ativado essa janelinha aqui, esse quadradinho, adicionar resultado à tela. Se não tiver selecionado, vocês vão criar o shapefile, só que não vai aparecer aqui na sua tela de trabalho. Resumindo, pessoal, criar polígonos, indicar onde você vai salvar, adicionar resultado à tela. Clica em OK, pronto, a nossa poligonal está feita. Então, a gente não vai, nesse momento, mais precisar desse arquivo de pontos, né, só do polígono. Então, por hora, a gente pode remover. Clica com o botão direito na camada, clique em remover, OK. Pessoal, essa poligonal a gente vai precisar dela nas próximas aulas para criar o modelo digital de elevação, para criar o NDVI dessa área. Então, para isso, a gente precisa desse polígono transparente. A gente não precisa desse polígono colorido do jeito que ele está aqui. Então, a gente tem que editar esse polígono para poder trabalhar de uma maneira mais prática nas próximas aulas. Então, como que a gente faz a edição desse polígono? A gente vai clicar novamente com o botão direito. Vamos em Propriedades. Aqui em Propriedades, a gente vai em Estilo, Preenchimento. E notem que aqui está uma prévia da poligonal de vocês. Como que ela está? Ela está com contorno preto e com a cor marrom por dentro. Então, a gente vem aqui em Preenchimento, seleciona Preenchimento Transparente e notem vocês que agora a poligonal ficou do jeito que a gente precisa. Tá? Transparente e com as bordas. Essa borda também vocês têm a opção, se quiser, de deixá-la um pouquinho mais grossa. Se vocês quiserem mudar de cor da borda também, pode mudar, mas eu acredito que só aumentando um pouquinho a espessura da borda já ajuda. Clique em aplicar, OK. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu deixei 7 arquivos de texto no Class para vocês, então eu acredito que vocês podem treinar esse complemento Point to One. E uma boa semana para vocês.